Olá, meninos! Estamos aqui para mais uma aula de arte. Vamos relembrar aí um pouquinho o que nós falamos na última aula. Nós falamos sobre formas, as formas bidimensionais, tridimensionais e as formas, né, que podem ser figurativas ou abstratas, tá? Nós falamos aí que eu vou colocar aqui para compartilhar, para a gente falar aí a respeito, né? Olha lá, os desenhos, né? Então, o desenho, ele pode ser, se ele for figurativo, ele pode ser realista ou figurativo estilizado. E ele também pode ser abstrato. Aí nós falamos um pouquinho sobre o abstracionismo, mas o abstracionismo nós precisamos ainda nos aprofundar, né? Nós estamos falando sobre vários estilos vários movimentos artísticos que surgiram a partir do século XX, né, as vanguardas modernistas que surgiram a partir do século XX, coisas que a arte demorava aí 200, 400 anos para mudar, né, por exemplo, do Renascimento para o Barroco, demorou aí, né, era uma média aí de 200 anos para mudar alguma coisa, e a arte era extremamente realista. Chegou no século XX, não. Surgiram, foi aquele boom, aquele monte de movimentos artísticos. Então, nós já vimos o expressionismo, nós já vimos o cubismo, nós já vimos o impressionismo, o pós-impressionismo, e hoje, né, nós vamos falar aí um pouquinho mais a fundo sobre o abstracionismo, que também surge aí nesta época. Acabou? Só tem esses? Não, nós ainda temos dadaísmo, futurismo, surrealismo, tá? Temos vários outros, mas nós vamos falando sobre eles aí aos poucos, não vamos falar todos de uma vez. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o abstracionismo, sobre a sua divisão, que nós já falamos um pouquinho na aula anterior, mas vamos falar um pouco melhor sobre abstracionismo informal e abstracionismo geométrico, e depois um desdobramento desse abstracionismo é que surge o expressionismo abstrato, tá? Que aí vai ter até a ver com a tarefa de vocês de hoje. Bem, então nós vamos falar aí sobre esses temas. Bem, começando então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos falar aí sobre o abstracionismo. A arte figurativa, então, é aquela arte que tem figuras, em que eu consigo reconhecer as figuras. Ela pode ser figurativa realista, como esta, Pietà, do Michelangelo, que é extremamente realista. Olha só o tecido, né? Olha só a musculatura do Cristo, né? Nos braços de Maria. Então, olha só a perfeição. E ela pode ser, então, ela pode ser realista ou ela pode ser estilizada, como no caso aqui deste quadro do Monet, que olha o fundo todo estilizadinho, todo, né, manchadinho, mas não deixa de ser figurativo. Por quê? Porque eu consigo ver que tem uma mulher, uma criança aqui, eu consigo ver que tem uma cesta, né, com frutas, eu consigo ver que tem uma ponte aqui atrás e que lá no fundo tem a água, tem a paisagem. Então, eu consigo identificar as figuras. Arte figurativa é isso. E já a arte abstrata? A arte abstrata, eu não consigo identificar figuras facilmente. Por exemplo, esta obra que se chama Árvore em Flor, é do Pierre Mondrian. Fala para mim, agora que eu li o nome Árvore em Flor, eu imagino que isso seja o tronco da árvore. Eu imagino,
Mas eu tenho certeza absoluta que este é o tronco da árvore, que aqui são as folhas, né, e as flores da árvore. Não dá para saber especificamente, né? Então, eles utilizam na arte abstrata, eles vão utilizar elementos simples da arte, como linha, como ponto, como cor, né? Então, eles vão se expressar através desses elementos simples da arte. Aqui, por exemplo, ó, essa do Paul Klee, ele brinca com a linha. Às vezes a pessoa pode falar assim, se eu mostrar para uma criancinha e falar, o que que parece? Ele pode falar que tem um dinossauro aqui, pode falar que tem um rosto aqui, mas é impressão dos nossos olhos. Por quê? Porque a gente tem mania, né? Mania não, né? É algo científico, é visual. Nossos olhos, eles tentam reconhecer algo. Então, se ele olha lá uma mancha, uma coisa, ele tenta reconhecer. Por isso que a gente olha, por exemplo, nas nuvens e fica tentando imaginar o que é, né? Aí, olha só. Características do abstracionismo. Não apresenta imagens figurativas da realidade. Utiliza livre expressão. Linhas, formas, cores, ritmos livres de qualquer influência de objetos da realidade. E a preocupação é apenas com a representação artística, é simplesmente preocupação com fazer artístico. Não é preocupada em transmitir uma mensagem, não é preocupado com o belo, com a perfeição. Não, não tem nada disso, tá? Continuando. O abstracionismo informal. Lembra que eu falei, né? O abstracionismo, ele se divide em dois, entre o informal e o geométrico. Pedi até para vocês fazerem o desenho, né? De um lado da folha informal, do outro lado geométrico, tá? Se você escreveu só informal e geométrico, por favor, gente, escreva abstracionismo informal, abstracionismo geométrico, tá bom? Bom, continuando. O abstracionismo geométrico recebeu influência do expressionismo e do cubismo. Os artistas privilegiavam as formas livres, buscando o lirismo, isto é, a expressão de estados internos e emoções e sentimentos. O abandono da perspectiva tradicional criam formas no ato da pintura. Uso de manchas e grafismos, traços de diversas formas e tipos, e sugerem associações com a natureza. É uma arte, o abstracionismo informal, ele é uma arte muito intuitiva. A pessoa pegava o quadro, as tintas, o pincel ali e saía fazendo, de forma intuitiva, da maneira que ele estava se sentindo no momento. Então, se ele estava nervoso, saía um quadro mais agressivo, um jeito meio estranho. Se ele estava calmo, saía um quadro mais calminho, assim, mas sempre com manchas, com grafismos, com elementos como linha, cor, mas nada que representasse realmente, né, a natureza, algo próprio da natureza, nada que tivesse desenho especificamente. Olha esse exemplo, olha lá. Impressão de domingo, do Kandinsky. Muita gente pode falar assim, olha, tem pessoas aqui, tem pessoas aqui. Tudo bem, mas ele quis fazer pessoas? Quem sabe? Ele foi fazendo da maneira como veio na cabeça dele, foi usando as manchas, foi usando as linhas, da maneira como veio na cabeça dele naquele momento em que ele faz. Um dos principais, então, representantes do abstracionismo informal é o Kandinsky, tá? O russo Kandinsky, o Vasily Kandinsky. Aqui está outra obra dele, olha lá, de 1910, que se chama Batalha. Ó, aqui seriam soldados. Aqui até dá para ver, tá vendo? Ó, que tem, tá de chapeuzinho, tá de arma em punho. Então, né? Então, seria a batalha, mas olha, tem arco-íris, tem uma espécie de montanhas, então não é uma imagem em si, tá? Ele viveu de 1866 a 1944, vivia na Alemanha, primeiro artista a definir sua arte como abstrata. Ele foi o primeiro a falar: eu faço arte abstrata.
que os outros não, meio que não assumiam isso ainda. Falava que era um estilizado, que era de estilo próprio, mas não tinha chegado a assumir que a arte era abstrata como ela é agora. E aí ele leva o expressionismo a essa nova tendência. Então ele sai do expressionismo, ele começa no expressionismo, expressar sentimentos e emoções. E aí ele vai do expressionismo para o abstracionismo. A maioria, viu, gente, desses artistas que a gente está estudando, eles passaram por vários movimentos artísticos, né? Só que a maioria se identifica com um, que nem no caso. O Kandinsky, ele passou pelo expressionismo, mas ele vai se identificar mesmo, vai ficar famoso pelo abstracionismo informal. Mais algumas obras, olha lá, do Kandinsky. Essa obra se chama Vermelho, Azul e Amarelo. Já tem assim já começa essas obras algumas, as primeiras são bem informais. As outras já começam a ir para o geométrico, tá vendo? Ó, já começa a ter algumas formas geométricas aqui. Pintura azul. E aí vem o abstracionismo geométrico mesmo, que seriam formas e cores organizadas de maneira que a composição ela tem que resultar numa expressão de uma composição geométrica. Então, ela tem que resultar de formas geométricas, como, por exemplo, essas famosas, né, série de composições com as cores primárias, olha lá, vermelho, amarelo e azul, e as cores básicas, né, as cores neutras, branco e preto, que é feita exclusivamente por retângulos e quadrados. Simplesmente isso. Aí agora nós vamos falar aí um pouquinho sobre o Mondrian, Pierre Mondrian, que é o principal nome do abstracionismo geométrico. Ele foi um pintor holandês, um dos mais representativos do abstracionismo geométrico, buscava a essência de cada objeto, animal e paisagem por trás da aparência, revelando a harmonia universal. Mondrian buscava retratar as cores primárias em suas obras, aliadas às formas geométricas. Então, assim, ele fica. Vocês viram que é outra, tá vendo? Não é aquele mesmo. Ele faz uma série de quadros deste estilo, com esses retângulos e retângulos e quadrados, e sempre utilizando preto, branco, sempre linhas pretas, fundo branco e as cores primárias, tá? E espera que não tá indo, gente. Só um minutinho, deixa eu sair. É que agora já é o outro. Bom, então vamos relembrar rapidinho. Ele surge, né? O abstracionismo, ele surge no século XX na Alemanha e na Rússia, tá? E aí ele vai, né, ter aquelas características que nós já lemos, e ele tem todas essas fases: o abstracionismo informal, o taxismo, o orfismo, o raionismo, o abstracionismo geométrico, o neoplasticismo e o sublematismo. Calma, nós não vamos ficar em tudo isso. Nós vamos focar em dois, que é o abstracionismo informal e o geométrico, tá? Porque é claro que se fosse, né, ter que decorar tudo isso é complicado. Nós vamos focar nos principais, que era o informal e o geométrico. O neoplasticismo é mais usado na parte de escultura, né? O neoplasticismo e o suprematismo, que seriam mais esculturas mesmo. Tá? Aí, principais artistas, nós temos então o Kandinsky, que nós já falamos, né? Olha, mais uma obra do abstracionismo informal. Então, saía fazendo, pintando, borrando, tá vendo? E aí,
Depois ele segue uma linha mais geométrica, o próprio Kandinsky, ó, já aparecem algumas formas geométricas, mas ainda não era o abstracionismo geométrico, ainda era o abstracionismo informal. E depois vem o Mondrian, tá vendo a fotinha dele aí, com as suas composições com retângulos e quadrados. Ó, e esse aqui é cinza, luz e marrom, tá vendo? Mas ele fica conhecido no mundo todo por essas com vermelho, amarelo e azul, que é as cores primárias, tá? Que ele faz várias, vocês viram que tem, ó, só aqui vocês já viram, nessa aula vocês já viram 3 quadros no mesmo estilo, tá vendo? Ó, esse outro também. Essa época, gente, eles já tinham mudado para Nova York, porque o que aconteceu? Com a Primeira Guerra Mundial, a maioria desses artistas, eles fogem, né, da Europa, eles saem da Europa e eles se mudam para Nova York. Então, o centro de arte, que era a Europa, que era a França, principalmente, né, e aí na época do expressionismo muito forte na Alemanha, eles acabam se mudando para Nova York. E aí o polo artístico até hoje, o polo artístico mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, é a cidade de Nova York, tá? Bom. Aí nós tivemos outros, como Malevich, que, olha só, composição quadrado negro, eixo quadrado branco, tá vendo? Então são composições bem aleatórias, digamos assim, né? Aí às vezes você pode falar, vixe, qualquer um faz isso. Quem que não consegue pintar um quadrado preto num quadro? Tá, como dizia meu professor de arte. Sim, qualquer um faz, só que você só vai ficar famoso se você for o primeiro a fazer, né? Se você não foi o primeiro, não adianta querer copiar, porque aí você não vai conseguir fama com aquilo, tá? Então, algumas outras obras, olha lá, essa daqui, improvisação do. E aqui nós vamos ver alguns brasileiros que tiveram inspiração na arte abstrata. Cícero Dias, tá? Pernambucano, olha as obras dele. Ó, só que aí vocês vão ver que é de 1950 para cá. Então, o abstracionismo ele ganha força no Brasil bem depois do que ele acontecia no mundo. Né? Então, enquanto no mundo, na década de mais ou menos de 1910 para frente, ele faz muito sucesso, no Brasil ele vem fazer sucesso depois da década de 50. Brasil atrasado, como sempre. Né? Então, olha só, essa obra do Cícero Dias, a Lígia Clark também traz o abstracionismo para suas obras, a mineira Lígia Clark, olha lá. A maioria das obras abstratas eles não colocam títulos, viu, gente? Então é sem título, então chama composição, porque simplesmente compôs ali, não tem nome. E essa aqui é interessante, que essa deixou ela mundialmente famosa, que é esculturas dobráveis, tá vendo? Então são esculturas abstratas, ela dá o nome do bicho, né? E a pessoa que estava na exposição podia mexer, podia dobrar, podia mudar a forma do bichinho, tá? E aí com isso ela traz a interatividade para a arte, né? Para a arte contemporânea. E aí ela consegue ficar famosa no mundo inteiro através dessas esculturas dos bichos, essas esculturas abstratas. Tá vendo? Escalas. Aí aqui terminou, né? Que vai falar. Tem uma publicidade aí do Romero Brito, mas o Romero Brito ele não é abstracionista, ele é estilizado, tá bom? Bom, vamos para a próxima. Agora, nós vamos falar do expressionismo abstrato. Então, nós já falamos do abstracionismo informal, que é sair pintando de qualquer forma. Nós já falamos do abstracionismo geométrico, que é compor a sua obra somente de formas geométricas,
sem desenho, somente formas geométricas. E agora nós vamos falar de uma variação, né, que surge desse abstracionismo, que é o expressionismo abstrato. O expressionismo abstrato, ele mistura o abstracionismo com o expressionismo, que era expressar sentimentos e emoções. E ele utiliza uma técnica de pintura diferente, que é a técnica de jogar a tinta na tela. Esse jogar a tinta na tela se chama pintura gestual. Aí agora nós vamos falar aí a respeito disso. Bom, o expressionismo abstrato, ele surge depois, né? Foi um dos primeiros grandes movimentos artísticos do pós-guerra nos Estados Unidos. Surgiu logo após a Segunda Guerra, né? Mundial, que durou de 1939 a 1945. Originou-se do autoritarismo, automatismo psíquico e do surrealismo, que nós vamos ver depois. Surrealismo é a arte dos sonhos. E seguia os princípios estéticos do expressionismo, que era expressar sentimentos, associado à arte abstrata. Por isso que deram o nome de expressionismo abstrato, tá? Aqui vocês estão vendo, ó, as influências que ele teve. Então, ele tem influência do expressionismo, ó, a Noiva do Vento, uma obra expressionista, e do surrealismo, que é a persistência da memória de Salvador Dalí. Tá vendo? O surrealismo nós vamos falar melhor mais adiante. Aí o surrealismo ele começa a influenciar ele surge na Europa, mas ele começa a influenciar os nova-iorquinos a partir da década de 40, tá? Com essas obras, olha lá, surreais, que não tinham a ver com a realidade. E aí, a partir dessas tendências surreais, olha lá, do Miró, do Magritte, do Dalí, dessas tendências surrealistas, é que eles começam a criar a pintura dinâmica, que seria o expressionismo abstrato. E aí agora nós vamos falar especificamente do Jackson Pollock, tá? O Jackson Pollock, ele revoluciona o mundo artístico a partir de uma criação de uma arte distribuída de valores sociais. Em meio aos conflitos e guerras, o artista se voltava para as condições de sua própria existência. O artista transportava para a tela imagens emocionantes e carregadas de expressão em um ritmo agitado, aplicando a tinta levemente em uma tela de grande proporção, sem nenhuma preocupação com a referência à realidade. Essa técnica ficou conhecida como gotejamento. Gotejamento ou dripping. Se vocês repararem aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, olha lá, ele encheu o pincel de tinta e ele segura o pincel e deixa a tinta cair, gotejar, pingar. Essa técnica de gotejamento ficou conhecida como dripping, né? Gotejamento, deixar a tinta cair. E existiu também o action paint, que era a pintura de ação. Aí já não era, a pintura de ação já não era assim, ficar parado deixando cair. Não, já era jogar mesmo a tinta na tela, tá? Aí era pintura de ação, pintura gestual, que eles falavam porque você saía fazendo gestos e jogando a tinta na tela. Então ele cria essas novas técnicas de gotejamento, que é chamado de dripping, e a pintura gestual ou pintura de ação, que era chamada de action paint, tá? Olha só, aqui é uma obra do Jackson Pollock. Então ele pegava quadros bem grandes, do tamanho de uma parede, mais ou menos, colocava no chão do ateliê dele e saía jogando as tintas por cima. Como que iam ser as linhas da tinta? Se ele estava calmo,
iam sair, assim, umas tintas jogadas de forma mais calma. Se ele estava bravo, nervoso naquele dia, iam ter manchas mais agressivas, porque ele tinha jogado de forma mais agressiva. E ele não dava nome, a maioria das obras dele ou era composição, ou é número 8, número não sei o quê, e sempre assim, com números, tá? Olha essa outra. Então ele ia algumas vezes ele derrubava areia em cima da tinta para poder fazer um alto relevo ali também. Ele utilizava outros elementos também para encher essa tela, tá vendo? Ele ia fazendo até a tela ficar totalmente cheia de gotejamentos, cheias de drippings, que ele falava. Olha essa outra. E aí, olha lá, a técnica de pintura de ação, né, ou pintura gestual, que é o action paint. É a técnica que ele cria, ó, essas fotos são ele mesmo, viu, gente? Tem até um filme sobre a vida dele, né? E essas fotos foram uma jornalista americana que faz um documentário, né? Uma espécie de documentário com ele. Então, existem várias fotos dele trabalhando, porque essa jornalista tira em 1950, tá? Então, olha só. Dessa forma, o artista criou um movimento que recebe o nome de Action Paint, pintura de ação, ou devido ao seu caráter dinâmico, né? Então, lembra, ou pintura de ação ou pintura gestual. Em alguns lugares aparece escrito pintura gestual, mas é a mesma coisa, é pintar jogando a tinta, tá? A concepção da obra dava-se a partir de uma grande tela jogada no chão do lado de fora do ateliê. O artista saltava sobre a tela, jogando respingos de tinta de modo arranjado, até que a tela estivesse completamente coberta de modo bem harmonioso. Essa pintura de ação depende da gestualidade e da personalidade, sentimento e liberdade do artista. Trata-se de um ato sinestésico que estabelece o trabalho simultâneo entre o corpo e a mente. Olha essa, por exemplo, ó, esse exemplo de mural que ele faz. Já não está tão agressivo, né? Ele não jogou assim tão forte, ele foi fazendo a jogada de tinta de uma forma mais suave. Então, o resultado ficava diferente, né? Aí, olha só essa fala. Minha pintura não vem do cavalete. Mal estático a tela antes de pintar. Mal estico a tela antes de pintar. Prefiro prendê-la sem chassi, sobre uma parede ou piso duro. Preciso da resistência de uma superfície firme. Sinto-me mais à vontade no chão, mais próximo, mais parte da pintura, porque assim eu posso caminhar ao seu redor, trabalhar os quatro lados e literalmente me fazer presente na tela. Afasto-me cada vez mais das ferramentas usuais do pintor. Prefiro gravetos, espátulas, facas, tinta fluida e gotejante. Aí aqui o processo de criação do filme Pollock, vocês vão ver daqui a pouquinho um pedacinho, tá? Desse filme. Aí, olha lá, outros artistas. Além de Pollock, que é o mais conhecido, outros artistas contribuíram para a pintura nova-iorquina no pós-guerra e são considerados organizadores ou divulgadores do movimento mundo afora. São eles. Olha lá, o Hans Hofmann, que ele também admirava o Matisse, também faz obras do expressionismo abstrato. Robert Mortwell, Franz Krene e o Conan. E aqui o Mark Rocco. São algumas obras aí do expressionismo abstrato. Bem, agora nós vamos assistir um videozinho que vai falar aí um pouco sobre o abstracionismo e sobre o expressionismo abstrato. Vai mostrar algumas obras aqui. Essas primeiras do abstracionismo informal do Kandinsky,
Tá vendo? Abstracionismo informal. Aí depois vem o abstracionismo geométrico. Olha só a diferença, como foi mudando as árvores do Mondrian, do Pierre Mondrian, como ele vai ficando cada vez mais abstrata, as suas árvores, tá vendo? E aí ele chega no abstracionismo geométrico, que é esse daqui, essa fase dele. Olha lá. Lembra que eu falei, né? Ele fez vários quadros nesse estilo. Aí agora, nós vamos ver aí um pedaço do filme do Pollock, tá? Esse não é ele de verdade, é a cena do filme, mas é imitando ele, né, do documentário. Olha lá, fazendo isso aqui, isso que tá fazendo, que tá passando aqui no filme, que é o action paint, que é a pintura de ação, que é o jogar a tinta, tá vendo? Ó, aqui já é ele mesmo. Aqui já não é a cena do filme, aqui já é um filme dele mesmo, tá vendo? Ele trocava a botina. Então era o dripping, né? A técnica do dripping, que era o gotejamento, e o action paint. Então ele utilizou essas duas técnicas, essas duas novas técnicas. Olha lá, pintura e ação. Olha os quadros dele como ficavam, tá vendo? No chão, olha lá. Aqui já é cena do filme. Todo recoberto, ó. Olha lá, jogando, deixando gotejar. E aí aqui já são obras de arte dele mesmo, ó. Olha como ficava o resultado final. Tá? Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou falar a respeito do que vocês terão que fazer de tarefa. Eu quero que vocês peguem, de preferência numa folha, ranquem a folha do caderno de desenho para fazer, depois cola de novo no caderno, porque vai acabar manchando, vai acabar sujando. Se vocês tiverem lápis, desculpa, guache, vocês vão fazer com guache. Dá uma molhada no guache para ele cair melhor, sabe, na tela, no papel. Então vocês vão, se você não tiver guache em casa, você pode fazer com outros materiais. Pode ser água misturada pode ser café, pode ser água misturada com algum tempero, por exemplo, urucum, né, o coloral, que aí vai ficar meio vermelhinho. Pode ser algum outro líquido que vocês derrubem ali para poder manchar a tela, tá? Manchar a tela de vocês não vai ser na tela, vai ser no papel. Então, vocês vão fazer uma pintura de ação, né? Então, vocês vão colocar como título Action Paint, pintura de ação, né? Ou pintura gestual. E vocês vão fazer estas obras do expressionismo, olha lá, do expressionismo abstrato. Cuidado, eu quero que dê para ver o fundo, não vai exagerar muito, não, tá bom? Então, deixa um pouquinho do fundo do branco. Então, aqui são alguns exemplos. Ó, esse aqui jogou um monte, tá vendo? De tinta. Então, é o jogar realmente a tinta ali. Faça um local que fácil de limpar, porque provavelmente vai respingar fora do papel, e aí depois vocês vão ter que trabalho de limpar, tá? Façam, deixem secar bem, depois cola no caderno de desenho e me manda foto. Então, essa é a tarefa de arte de vocês, certo? Bem, então a nossa aula de arte termina por aqui.